Como desenvolver a resiliência? Incentivo ao estado agradável. Estado agradável não é externo, é interno. É eu aprender a enxergar a coisa de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Vem lá do existencialismo. Porque estado agradável o tempo todo não existe. Se eu dependo de um estado agradável para eu estar bem, eu me torno um dependente emocional. E aí eu deprimo, aí eu adoeço. Aprender a ser resistente. A gente precisa reaprender a ser resistente porque a gente sabia. Então a gente dá conta. E a gente tem que entender, isso aqui, gente, é William James. O fim de uma crise pode ter a ver com a vontade. Isso não é desprezar a importância de um processo depressivo, mas é de entender que se eu não assumo responsabilidade dentro do processo, não adianta eu fazer uso de medicamento, não adianta eu ir para a psicoterapia, porque eu preciso estar disposto a tentar alguma coisa que vai me dar uma resposta diferente, porque se eu mantenho o padrão, eu vou manter as mesmas respostas, e essas respostas não estão me satisfazendo. A força da resiliência, ela tem a ver com os nossos laços, sim, mas com a nossa habilidade de lidar com frustração. Eu falei semana passada para uma mãe o seguinte, é muito curioso porque no passado, os filhos se preocupavam em agradar os pais. Hoje, os pais se preocupam em agradar os filhos. Espero que no futuro a gente consiga chegar a um equilíbrio, em que todo mundo tente agradar todo mundo ou ninguém tente agradar ninguém. Porque quando os filhos ficavam preocupados em agradar os pais, eles faziam tudo para ser amados. Aí os pais entenderam que isso não era suficiente. Eles começaram a dizer o tempo todo para os filhos que os amam. E os meninos não estão ficando melhor com isso. Muito pelo contrário, eles estão ficando muito mais frágeis. Então a gente precisa dar um laço seguro. Aí vem a teoria do apego, né? O apego que precisa ser seguro. O apego seguro é do pai que diz sim e não com segurança. É do pai que dá a segurança, que protege, mas que coloca o limite. Porque a criança precisa do limite. E por conta disso ela aprende a lidar com frustração. A falácia da felicidade constante tem aumentado, sim, a nossa dificuldade em suportar o cotidiano. E aí, para isso, a gente precisa lembrar que ser resiliente não significa estar bem sempre. Uma pessoa resiliente, ao contrário, ela se recupera mais facilmente de experiências negativas. Ela fica ruim. Não, mas assim, eu ficar tão ruim assim, vai mudar efetivamente alguma coisa? Não, então deixa eu dar conta, né? E isso é muito importante, porque a gente não está mais priorizando isso. Ser resiliente significa que condições desfavoráveis são enfrentadas com sucesso, atravessadas, aproveitadas para o aprendizado e para a tentativa de integrá-las ao tecido de sua vida. Apenas quem consegue olhar para frente e se abre para novas experiências tem uma chance de crescer. A gente precisa sair da postura de vítima e a gente precisa buscar um sentido, seja qual for, mas a nossa existência ela precisa ter um sentido. A falta de amor e as experiências assustadoras, elas podem minar o desenvolvimento da força de resistência psíquica? Sim, podem. Por isso que o apego tem que ser seguro. E a gente precisa lembrar que amor não é superproteção e não é a realização de todos os desejos do outro e também não é estar presente o tempo todo. Nada disso vai significar que eu sou amado, muito pelo contrário. A grande motivação, ela gera uma força para a gente mudar. Os adultos são capazes, sim, de treinar sua resistência. Então, assim, porque eu sempre fui assim. Sim, mas você está bem assim? Está dando certo? Está funcionando? Está legal? Então, a gente tem que parar também, gente, de sofrer porque o nosso chefe não deu bom dia para a gente direito. Sabe? Tem limite para a nossa possibilidade também de ser sensível. A gente precisa ser um pouco menos sensível e dar conta do dia a dia. Então, assim, eu posso treinar a minha capacidade de resistir e eu preciso aceitar o sofrimento acreditando que ele vai passar, não do jeito que eu queria, mas ele vai passar em algum momento. Nós não somos fortes em todas as situações e por isso precisamos aprender a ser flexíveis.